Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de estudo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, irmã Ivani, tudo bem? A paz do Senhor. Bom dia, Zete, a paz do Senhor. Sejam bem-vindas. Vamos orar e o Senhor vai abençoando todos que vão entrando. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 12, que traz para nós sobre prioridades no reino. Não só prioridades no reino, como vigilância espiritual na nossa vida também. Amém? Bom dia. Sejam bem-vindas à paz do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço a presença do seu Santo Espírito nessa hora desse dia. Eu me apresento diante do Senhor e declaro a minha total dependência aos seus comandos. Eu peço que o seu Espírito Santo, em nome de Jesus, conduza os estudos dessa manhã, derrame a glória do Senhor sobre a nossa vida, que o nosso dia seja protegido pela sua bondade, pelo seu amor, que os nossos negócios sejam conduzidos, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. E toda honra e toda glória ao Senhor nós daremos todos os dias da nossa vida enquanto vivermos. Em nome de Jesus. Amém. Um início de semana abençoada para nós. Aqui hoje está friozinho, não deu nem para abrir a porta, não sei como que tá aí, mas aqui tá gostoso. Vamos lá, vamos orar, vamos começar a leitura? Oração nós já fizemos, acho que hoje o Senhor vai pedir para a gente orar bastante, não é? Vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 3, hoje nós terminamos nosso jejum, né? Vamos entregar o nosso jejum hoje no final da oração, para honra e glória do nome do Senhor. Deixa eu escrever aqui. Para a gente não passar. Nós vamos entregar o nosso jejum no final, na oração final. E é muito lindo o que Deus tem feito na vida de todos nós. O jejum é uma arma poderosa contra hostes do mal. O jejum nos fortalece, o jejum nos aproxima do Senhor. O jejum mata a vontade da nossa carne e faz com que o nosso espírito se conecte de uma maneira mais profunda com o Pai. Esse é o objetivo do jejum e da oração. Então vamos ler, do versículo 1 ao 3, do capítulo 12, vai falar sobre o perigo da hipocrisia, quando diz assim, ó. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, isso é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Glórias a Jesus. Aqui nessa parte, nesse início, Jesus, ele adverte contra o fermento dos fariseus, que ele dizia ser a hipocrisia. Jesus advertia os discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus naquela época. E ainda nós vemos muita hipocrisia, né? Nesse tempo. Então, Jesus coloca aqui e deixa bem claro que nada que está encoberto ficará sem ser revelado. Porque Deus faz todas as revelações para o amadurecimento espiritual de cada um de nós. Deus não vai deixar nada escondido. Nada. Porque Ele vê tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo que você pensa. E a Ele nada fica sem conhecimento. Deus sabe de tudo que nós fazemos. Então, tudo que hipocrisia, né? Vamos falar da hipocrisia, que é o que Jesus traz aqui. A hipocrisia pode parecer inofensiva, mas ela não é.
ela cresce e contamina todos que estão à volta. É como se fosse uma peste. Ela contamina as pessoas. Então Deus vê o interior e tudo será trazido à luz. Nada vai ficar escondido, nada vai ficar no escuro, nada vai ficar por debaixo. Tudo vai ser revelado por Deus. Para quê? Para a edificação da igreja de Cristo, baseada na verdade. Por isso Jesus faz essa advertência aqui, falando dessa forma com os discípulos. Então, uma reflexão que nós precisamos ter no nosso coração para começar essa semana na presença de Deus, ainda de uma maneira mais profunda. Você está vivendo de maneira coerente e transparente diante de Deus? Porque nós precisamos ser e viver aquilo que a gente fala. Nós precisamos ser o que nós falamos. E não ser como os fariseus, hipócrita, falar uma coisa e viver outra. Isso é caráter. Você pode ter todos os dons, todos, de revelação, todos os dons do Espírito Santo. Mas se você não tiver caráter, tudo é em vão para Deus. Você está sendo um falso profeta. Então é muito importante que nós tenhamos essa reflexão de vivermos de uma maneira transparente diante de Deus e diante das outras pessoas. Porque quando nós ensinamos algo a alguém, quando nós falamos do Senhor para outra pessoa, nós temos que ser exatamente aquilo que nós estamos falando. E se você está começando agora, e se você está buscando o Pai agora, corrija-se no secreto. É melhor você corrigir no secreto, antes que tudo venha à tona. É maravilhoso quando nós vivemos a presença de Deus dessa forma. De forma de que as pessoas olhem para você e não achem o que te apontar. Sabe, Daniel? Quando as pessoas falavam assim, a gente precisa encontrar uma falha dele, a gente precisa encontrar um defeito, a gente precisa encontrar um erro que ele comete para que a gente possa prender ele, castigar ele. E eles não encontram. O único defeito que eles acham é porque ele orava 3 vezes por dia. E ainda assim foi tudo forjado. Que seja esse o seu defeito. De orar bastante. De falar com Deus o tempo todo. Amém? Que seja esse o seu único defeito. Orar demais. Aos olhos do mundo. Porque aos olhos de Deus isso não é um defeito. Agora do versículo 4 ao 7, traz para nós sobre temer a Deus e não os homens. Quando diz assim. E Jesus continuou. Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Aleluia! Glórias a Jesus. Jesus ensina que nós devemos temer a Deus, somente a Ele. A nossa maior preocupação deve ser em agradar a Deus o tempo todo. Por quê? Porque é Ele que nos dá a salvação, mas também é Ele que pode nos lançar no inferno. E não o homem. Nós não devemos temer ao homem, porque o homem ele só mata o corpo. Ele mata o teu corpo. Lembra que somos preciosos aos olhos de Deus.
Até os cabelos da nossa cabeça estão contados por Ele. Deus nos ama de tal forma que Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Por isso Satanás nos odeia tanto. Por isso ele nos odeia. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E Ele não. Por isso o objetivo dele é destruir a nossa vida. É nos matar. É roubar a nossa vida para ir para o inferno. Entende como isso é forte? É muito forte. O que Deus nos traz hoje em ensino, em palavra, é muito forte. É uma virada de chave, é uma abertura de porta, é um estralar, é um acorda. Tu que dormes, acorda. Tá na hora. Já não há tempo mais de ficar sentado, esperando, dormindo. Não, não há mais tempo disso. Temer a Deus, o temor a Deus, traz a verdadeira liberdade para a tua vida. Sabia? Quando nós tememos ao Senhor, nós somos livres. Porque não tem mais homem que nos aprisiona. Não tem mais julgamento que nos deixa presos em cativeiros. Porque aí nós aprendemos a viver diante de Deus, como Ele pede que a gente viva, em espírito e em verdade, sendo obediente, sendo honesto, praticando o que Jesus pediu para que a gente fizesse. Amar aos outros como a você mesmo. Ame a você. Ame a você mesmo. Se cuide. Mesmo que seja para ficar dentro da sua casa, se cuide. Cuide de você. Porque assim, todas as vezes que você for se olhar no espelho, porque você está passando por aquele cômodo, você vai gostar do que você está vendo. E aí você vai começar a mudar a rota. Ao invés de você se achar feia, você vai começar a gostar do que você está vendo. E se você não se ama, você não tem como amar o seu próximo. Você precisa se amar. Você precisa se cuidar. Se abençoar mais. Amém? Se arruma hoje para ficar na sua casa. E você vai ver como que você vai se sentir bem. E as pessoas podem se estranhar, é verdade. As pessoas podem estranhar. É para você e Deus. A maior alegria do Pai é que você esteja feliz na presença dEle. É que você esteja feliz com o que Ele te deu, com o corpo que Ele te deu, com a sua beleza. Cada um de nós temos uma beleza desenhada por Cristo. Todos nós temos uma beleza diferente. Somos todas filhas de Deus e Ele ama cada uma de nós da maneira que nós somos. Amém? Hoje, como nós estamos hoje? Nós tememos mais a opinião dos outros, mais a opinião das pessoas? Ou nós tememos o que Deus pensa de nós? Eu temo o que Deus pensa de mim. Todo o tempo. Entenda que temer a Deus nos liberta de todos os outros medos. Então, quando nós tememos a Deus, nós não temos medo de mais nada. Nada mais nos coloca medo. Porque Deus está acima de todas as coisas. E aí a nossa maior preocupação passa a ser agradar a Deus. Fazer as coisas que têm que ser feitas para que Ele nos aprove e não os outros. Para que serve a aprovação dos outros? Para sermos incluídos? Aonde? Porque quem nos ama de verdade jamais nos excluiu de nenhum lugar. Entende? Agora, do versículo 8 ao versículo 12, vai falar sobre confessar e negar a Cristo diante dos homens. Quando diz assim. E Jesus disse ainda, então Jesus continuou dizendo. Eu estou sem minha caneta aqui perto de mim hoje, mas grifem vocês aí o versículo 8 agora. Eu digo a vocês que, se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu,
o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Grifo 10 agora. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. O que Jesus nos traz aqui? Que quem confessar Jesus, não vou poder ficar, eu mesmo posso entregar meu Jesus sozinho, eu tenho que entregar juntas. O jejum, sim, eu vou orar por todas, mesmo as que não estiverem, tá bom? Eu vou orar por todas nós, mas você pode fazer a sua oração antes de voltar a comer, tá bom? Entrega o seu jejum ao Senhor, consagra o seu sacrifício a Ele, em nome de Jesus, tá bom? Mas eu vou orar por todas nós. Aqui do 8 ao 12, diz assim que quem confessar Jesus diante dos homens será reconhecido diante dos anjos de Deus. Jesus alerta sobre o pecado, que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito grave blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Existe um estudo no YouTube que fala sobre isso, que eu fiz no estudo das terças-feiras à noite. Cuidado. Se você não entende o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, assiste. Busca lá no YouTube, lá tem essa aula poderosa ensinando os cuidados que você deve ter para não praticar isso. Em nome de Jesus. O que nós vemos aqui nessa parte do 8 ao 12 é que confessar Jesus exige um ato de coragem pública. E essa decisão é a melhor decisão da sua vida. É uma decisão pública onde você declara que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar permanentemente o agir de Deus na sua vida. Isso é muito grave aos olhos de Deus. Não faça isso. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar e te instruir todos os dias. Todos os dias. Ah, mas hoje eu estou tão cansada. Mas eu já fiz ontem, mas faz hoje de novo. Você não trabalha todos os dias? Você não tem que fazer as tarefas diárias todos os dias da sua vida? Então a oração também é diária todos os dias. Todos os dias. Amém? Esteja disposta a assumir a sua fé publicamente, diante de todos. Por que você teria vergonha de assumir a sua fé? Então Jesus também vai ter vergonha de falar de você para Deus no dia do juízo final. Já pensou nisso? Já pensou? Que desespero teu na hora que vier o juízo? E Jesus fala, não, você teve vergonha de confessar publicamente a sua fé. Você teve vergonha de me assumir diante de todos, então eu também tenho vergonha de você agora. Eu me envergonho de você. Misericórdia. Não rejeite quando o Espírito Santo se aproximar de você. Não o rejeite. Deixe ele agir em você e através de você. Em nome de Jesus. É isso que Jesus traz aqui. E ele termina dizendo que nós não nos devemos preocupar. Nós não nos devemos preocupar se nós formos julgados, ou se nós formos condenados, ou se nós formos pressionados. Por quê? Assim diz no versículo 12, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que dizer. Você nunca vai estar sozinho se você assumir Jesus Cristo publicamente. Nunca você vai estar sozinho. O Espírito Santo vai estar com você aonde você estiver. Fiquem atentos. Fiquem atentas para não resistirem ao Espírito Santo. Amém? Glórias a Jesus.
É isso mesmo. O Espírito Santo deve ser o nosso melhor amigo. Para o nosso riso, para o nosso choro, diante das nossas dúvidas, diante de tudo. Amém? Em nome de Jesus. Agora, do versículo 13 ao 21, diz sobre a parábola do rico insensato, o rico sem juízo, quando diz assim, versículo 13, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. E Jesus disse, homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos, preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então, Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. E o que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. E neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que eu tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Isso o homem dizendo para ele mesmo, né? Mas, diz assim no versículo 20, mas Deus lhe disse, seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? E Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Olha que forte. Glória a Deus por essa palavra, Senhor. Olha como isso é forte. Olha como a mão de Deus é pesada sobre a vida do tolo. Olha como a mão de Deus é poderosa para nos ensinar e nos colocar diante dele em posicionamento da maneira como nós devemos estar. Então Jesus traz aqui para nós que um homem quer que Jesus resolva uma disputa por herança. E Jesus não veio para isso. Jesus não veio aqui para entrar nessas brigas de coisas materiais da terra. Então ele ensina o quê? Ele alerta contra a avareza, e alertando contra a avareza, ele conta a história de um homem rico que acumula bens materiais. Não é verdade? Não é isso que Jesus disse? E esse homem acumula bens materiais sem estar atento que pode perder a alma, porque a única preocupação dele é acumular riquezas. Não é? Quantas pessoas acumulam riquezas e sabem que quando deixar essa vida nem tem para quem deixar. Não tem herdeiros. Para quê? Para que essa preocupação? A vida não consiste na abundância de bens. Acumular riqueza sem pensar na eternidade é uma grande insensatez. É uma grande insensatez. Nós podemos sim e devemos buscar o nosso crescimento espiritual e material nesse mundo. Nós podemos sim ter riquezas, mas o nosso coração não deve ser escravo disso. O nosso coração jamais deve ser escravo das riquezas. O nosso coração deve estar em Cristo o tempo todo. Entende a diferença? Ser escravo do dinheiro é viver longe de Deus. Porque Mamon foi o único Deus que Jesus citou, que nós não devemos seguir. Que nós não podemos seguir dois deuses. Não é? Não foi isso que Jesus disse? Foi o único Deus que Jesus trouxe para falar, foi Mamon, sobre o dinheiro. Nós não devemos ser escravos do dinheiro. Nós devemos ter o nosso foco em Cristo. E o dinheiro vem. E a abundância vem naturalmente na nossa vida. Entende? O que nós como cristãos, o que nós como mulheres cristãs estamos acumulando para Deus hoje? O que nós estamos fazendo?
nós estamos acumulando para o Senhor? Ou nós estamos acumulando o que nós precisamos acumular? Que é a nossa busca no reino, que é as boas ações, que é ser obediente, caminhar na verdade, ter uma vida longe do pecado. Ou a nossa acumulação de coisas está sendo só fazer para essa vida? Nós só estamos acumulando coisas. O que nós estamos acumulando? O que você está fazendo hoje e o que eu estou fazendo hoje tem valor na eternidade? Porque as coisas da terra não têm valor. É muito importante essa reflexão. Saiba que nós somos mordomos aqui. Nós somos mordomos e cuidamos das coisas que o Senhor nos empresta. Porque quando nós nascemos, nós viemos sem nada. E quando nós sairmos daqui, nós vamos sair sem nada também. E a única coisa que nós vamos carregar é aquilo que nós fizemos ter valor na eternidade. Entende? É sobre isso. Cuide e administre das coisas que o Senhor te dá, te empresta. Mas você não vai levar nada daqui. Então cuide também para você ter as coisas da eternidade na sua vida. Amém? Do versículo 22 ao 34 fala sobre não andar ansiosos. Não andemos ansiosos. Confiança em Deus é o que nós precisamos ter. Quando diz assim, versículo 22. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, grifa esse versículo, tá bom? Grifa o versículo 22 e 23. É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas, nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês podem encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos desse mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Grifem o versículo 31, para que você nunca se esqueça que Deus em primeiro lugar. Você coloca Deus em primeiro lugar e Ele coloca todas as outras coisas na sua vida. Então Jesus nos ensina aqui a não nos preocuparmos. Jesus nos ensina a não se preocupar com a comida e com a vestimenta. Deus cuida dos pássaros e dos lírios do campo. É isso que Jesus diz. Quanto mais de nós que somos filhas e filhos de Deus. Buscar o reino de Deus é a nossa maior prioridade. É a maior prioridade da nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência e viver nesse posicionamento, dessa forma. A ansiedade, como diz aqui, não devemos ficar ansiosos. A ansiedade é desnecessária para quem confia em Deus. Quando você confia em Deus, a ansiedade para de te consumir. A ansiedade para de te trazer um esgotamento emocional.
A nossa vida tem mais valor do que as necessidades materiais. É isso que Jesus o tempo todo ensinou quando ele esteve aqui. E ele continua nos ensinando até hoje através da palavra. A ansiedade tem roubado a paz de muitas pessoas. E na verdade, nada muda em ficarmos ansiosos. Nada muda. Nada. Nós não temos poder de mudar nada. Tudo que nós fazemos pela força do nosso braço dá errado. E mesmo assim de nada adiantou a nossa ansiedade. Tudo que nós aceleramos para que aconteça dá errado. Tudo que nós aceleramos para que aconteça antes do tempo de Deus nos traz prejuízo, material e emocional. A ansiedade, pelo contrário, ela só nos traz perturbação e um grande impacto na nossa saúde. Sabia? É preciso priorizar o reino e deixar de focar demais nas preocupações do dia a dia. Deixa o seu dia fluir. Viva o seu dia na presença de Deus. Hora que você começar a ficar ansiosa, repreende em nome de Jesus. Comece a orar em voz alta. Comece a chamar a presença do Espírito Santo quando você começar a ser tomada por uma ansiedade que você não tem controle. Você não tem controle. Por acaso você tem controle diante dos pensamentos de uma pessoa? Claro que não. Você pode tentar manipular essa pessoa. Você pode tentar fazer de tudo para que essa pessoa reaja como você deseja. E isso está errado. Está debaixo de influência demoníaca se você fizer isso. A manipulação, ela vem de demônios terríveis. Nós não estamos aqui para manipular ninguém. Nós estamos aqui para ensinar as pessoas a viver na verdade do Evangelho, diante da palavra. Por que é tão importante você grifar passagens do Evangelho? Porque você pode precisar levar para uma pessoa essa palavra. E aí você vai se lembrar do que você ouviu agora, nessa manhã, ou em qualquer outro culto, em uma pregação. Amém? Não viva ansiosa, não viva ansioso. A ansiedade acaba com a sua saúde, destrói o seu corpo. Não vale a pena. Se você perceber que você vai entrar em ansiedade, começa a clamar ao Senhor, sai para fora da tua casa, sai para fora do ambiente onde você estiver, olha para o céu, olha para as árvores, ouça os pássaros. Busque a presença de Deus para que essa ansiedade saia em nome de Jesus da sua vida. Amém? Agora do versículo 35 ao 40, não, do 32 ao 34, continuando o que eu disse, diz assim: E Jesus continuou, falando sobre as riquezas no céu. Meu pequeno rebanho, não tenha medo. Olha que lindo que Jesus fala com a gente. Olha o amor de Jesus por nós. Meu pequeno rebanho, não tenha medo. Não tenha medo. É isso que Jesus diz. Pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão. Porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Glórias a Jesus. O que Jesus diz aqui para nós, Jesus nos traz a aprovação de que nós não devemos ser apegados às coisas materiais. Nós devemos colocar o nosso apego nas riquezas do céu. É isso que Jesus traz para nós. Primeiro o reino, depois as outras coisas. A nossa preocupação maior deve ser as riquezas do reino, que é a verdade que nós vivemos. A nossa santidade, que é viver longe do pecado. Servir o reino de Deus, levando a palavra, levando um alimento a quem tem fome, abraçando quem precisa, olhando ao nosso redor, ajudando aquele que precisa ser ajudado, no que for. Amém?
Agora, do versículo 35, então, ao 40, vai falar sobre a vigilância do servo. Os empregados alertas quando diz assim: e Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não o deixaria arrombar sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Olha que o Jesus traz para nós. Jesus ensina que devemos estar preparados como servos, esperando o Senhor voltar. Ele virá numa hora inesperada. Ninguém sabe a hora. A vida cristã exige de nós vigilância constante, o tempo todo. Jesus voltará. Nós sabemos disso e devemos viver prontos e atentos para esse dia, como se fosse o nosso último dia. Vai com Deus. Como se fosse o nosso último dia aqui na terra. É assim que nós devemos viver. Como se fosse o nosso último dia. Hoje nós devemos viver como se fosse o nosso último dia aqui na terra. Nós não sabemos daqui a pouco como vai ser. Nós não sabemos se nós vamos acordar amanhã. Olha o homem rico, que Deus disse que não acordaria no dia seguinte. Viver hoje como se fosse o último dia vai nos trazer paz. Sabe aquela paz que muitas vezes nós oramos e choramos e clamamos a Deus? Eu só quero sentir paz. Eu só quero sentir paz, eu só quero conseguir te buscar, meu Deus, porque eu não estou tendo paz nem para te buscar. Essa paz. É esse posicionamento na presença de Deus. Nós estamos vivendo dessa forma? Nós estamos vivendo como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento? Nós estamos em paz com isso? Como estão as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades hoje? Você sabe qual é a sua prioridade? A minha é Cristo. Em tudo. Em tudo. Jesus é o meu centro. E Ele deve ser o seu centro também. Ele deve ser o centro da sua vida. Segura Jesus. Sabe? Segura Jesus. Coloca Ele no teu coração. Jesus me guia. Jesus me ensina. Jesus me dá a direção. Jesus tira essa ansiedade que está me consumindo. Jesus tira de mim esse medo que não é meu. Esse medo não me pertence. E declara o seu amor por Ele. É assim que nós devemos viver em todos os momentos que nós formos tomados por sentimentos que não vêm de Deus. Continue buscando viver as verdades que você tem ouvido no Evangelho de Cristo. Esse é o caminho certo. Você tem acompanhado os estudos, você tem ouvido a verdade da palavra de Deus, então continue buscando as verdades. Continue vivendo as verdades que você tem ouvido sobre o Evangelho. E isso te trará a paz. Ninguém te dará a paz. Só Jesus te dará a paz. Jesus prometeu te dar a paz que o mundo não pode te dar. Lembre-se disso. Queira viver a paz que Jesus prometeu. Agora, do versículo 41 ao 48, vai falar sobre o servo fiel e o infiel. Olha a diferença do servo fiel e o servo infiel, quando diz assim: então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? Boa pergunta de Pedro, né? E o Senhor respondeu:
Quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa a outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. Imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas, e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará, no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. Para onde os desobedientes vão diante de Deus? Para o inferno, não é? Versículo 47. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito. E daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. O que Jesus nos diz aqui? Ele explica que o servo fiel é quem? É aquele que cumpre suas responsabilidades, mesmo na ausência do Senhor. Então, o servo fiel é aquele que está fazendo o que tem que ser feito. É aquele que está fazendo o que é certo que se faça, mesmo que o Senhor não esteja presente. O servo negligente não faz isso. E ele será severamente punido, severamente castigado. Então, fidelidade e responsabilidade são marcas do verdadeiro servo de Deus. Fidelidade e responsabilidade. Nós devemos ser fiéis a Deus e termos responsabilidade de tudo que nós fazemos diante de todas as pessoas. Deus está vendo tudo. Ele não está diante dos seus olhos, mas você está diante dos olhos dele. Amém? Quem recebeu mais, será cobrado mais. Quanto mais unção você tiver, mais responsabilidade você vai ter. Quanto mais cheia você for do Espírito Santo, mais será derramado sobre você, mais será cobrado. Porque nós estamos aqui para derramar, para dividir, para compartilhar do que nós recebemos. Lembra, somos vasos. Nós precisamos ser cheias todos os dias com vinho novo. Se nós retemos a bênção só para nós e desobedecermos de compartilhar, então o Senhor vai deixar de nos entregar, vai nos castigar e vai procurar outra pessoa para fazer aquilo que era para você estar fazendo. Entende? Era para você estar fazendo e você não está. Então Deus vai procurar outra pessoa para fazer o que era para você fazer. Hoje nós devemos pensar assim, diante disso. Nós estamos sendo fiéis com o que Deus nos confiou? Você está sendo fiel com o que Deus te confiou? A unção que você carrega? A presença de Deus que você conseguiu buscar através da sua oração, através do seu jejum, através da sua busca constante pela presença de Deus? Você está guardando isso só para você? Ou você está indo levar para as pessoas também, quando há oportunidade? Quando Deus te mostra alguém? Lembre-se, não se esqueça. A quem muito foi dado, muito será exigido. Queira mais de Deus todos os dias na sua vida. Tem pessoas que querem títulos só para dizer que tem o título. Aqui está dizendo, quanto mais você receber, mais Deus vai te cobrar. Quanto mais você receber, mais o Senhor vai te cobrar.
E aí é onde você tem que demonstrar a sua obediência ao reino de Deus. Amém? Agora do versículo 49 ao 53, vai trazer para nós sobre o fogo que Jesus veio trazer. Glória a Deus. E Jesus continuou dizendo: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Olha Jesus falando da chama do avivamento, do fogo do avivamento. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus diz que veio lançar fogo sobre a terra e que a sua missão traria divisão, até mesmo nas famílias. Por que ele disse isso? Porque viver o evangelho traz uma decisão na sua vida. Todo aquele que vive o evangelho em verdade tem que tomar uma decisão. E essa decisão pode causar divisões. Seguir Jesus exige escolhas radicais. Nem todos estão preparados para seguir Jesus. E nós temos que estar preparados com isso. Nós temos que estar preparados para isso. Quando você toma um posicionamento radical de servir Jesus, é natural que outras pessoas da sua casa não congreguem da mesma fé que você. Não estejam de acordo com o seu posicionamento inicial. Mas se você for firme, se você perseverar, eles vão entender que o seu posicionamento é a melhor escolha. Que aquilo que você está sendo diante do que você está vivendo, porque você fala e vive o que você está falando, vai começar a trazer paz e um posicionamento radical diferente do que antes você tinha. E então, diante dessa decisão que você teve de viver o evangelho, como Jesus diz, o evangelho trará uma decisão na sua vida, que é a decisão de deixar as coisas do mundo não te dominar mais, deixar as coisas do mundo para trás e focar no reino de Deus, que é o que vai te dar a salvação. Isso vai trazer divisão no início, mas depois a presença de Deus vai ser tão grande, tão forte, que toda a sua casa vai estar servindo ao Senhor. Mas é preciso que haja primeiro alguém que se levante para seguir Jesus de forma radical. Nós precisamos estar dispostas a enfrentar conflitos e rupturas por amor a Cristo. Nós precisamos estar dispostas a romper para viver em Cristo. Entende? Você está disposto? Você está disposta a enfrentar conflitos e rupturas por amor a Cristo? Eu estou. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É esse posicionamento que o Senhor espera de nós. Que nós não tenhamos vergonha de dizer: eu amo Jesus. Eu sirvo a Jesus. A minha vida é firmada em Cristo. Amém? A última parte desse capítulo nos traz sobre os sinais dos tempos, quando Jesus disse assim ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas! Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus está dizendo.
Olha o que Jesus traz aqui para nós, versículo 57. E Jesus terminou dizendo: por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Jesus pede aqui para que a gente resolva todas as pendências da nossa vida com os outros, antes que chegue no tribunal. Isso para que ela não leve ao juiz. O juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. O que Jesus diz aqui para nós? Nós precisamos resolver todos os nossos embaraços com as outras pessoas antes que chegue ao juiz. Quem é o juiz? Deus é o juiz. O tribunal é de Deus. Nós devemos ser arrebatados daqui com tudo acertado, com todo o perdão liberado, com todo o pedido de perdão. Nós precisamos sair daqui sentindo a paz e a alegria que Jesus ensinou que buscássemos. Jesus critica o povo. É isso que mostra aqui nesse trecho. Jesus critica o povo por saber interpretar o tempo de forma meteorológico. Entende? Mas o povo não discerne os sinais espirituais que Deus envia. Quantos sinais espirituais Deus envia até nos dias de hoje? E o povo não crê? E o povo continua descrente? Não consegue interpretar? Não consegue discernir que é Deus que mostra? Que é Deus falando? Através de profetas? Através de homens e mulheres muito usados por Deus? Observe os sinais que Deus traz. Observe os sinais que Deus manda. Deus fala com cada um de nós através de sinais. Faz uma oração e pede sinais a Deus, você vai ver que Ele vai te trazer. Se você pedir em espírito e em verdade, Ele vai te trazer. Cuidado com a blasfêmia. Cuidado com a afronta a Deus. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Em nome de Jesus. Procure entender que nós estamos aqui para sermos mais humildes possíveis. Nós estamos aqui para carregar o amor de Jesus em nós e transbordar esse amor a outras pessoas. Discernir os sinais espirituais diante da nossa vida nos tempos de hoje é essencial. É essencial nós buscarmos discernimento. Ore ao Espírito Santo, peça discernimento a Deus. Busque, peça ao Espírito Santo para te dar discernimento espiritual, para você discernir situações, discernir espíritos, para você olhar para uma pessoa, desculpa, para você olhar para uma pessoa e você entender que não é ela que está falando. Na hora você discerne que ela está debaixo de uma influência demoníaca. E aí você vai entender que não vale a pena você perder o seu tempo de ficar ali discutindo. Vale a pena você orar por aquela pessoa. E no tempo certo você levar a palavra de Deus. Mas o tempo certo é para demorar, gente? Não. É o quanto antes. Porque o desejo do nosso coração é levar pessoas a entregar vidas para Jesus. É que as pessoas recebam a salvação. Em nome de Jesus. Então nós devemos estar atentos aos sinais espirituais que nos cercam o tempo todo. O tempo todo. Nós não podemos ficar distraídos com as coisas passageiras desse mundo. Não. As coisas passageiras desse mundo vai nos distrair e vai tirar o nosso foco dos sinais espirituais que estão nos cercando. Esteja atenta. Amém?
em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Em um resumo muito prático. A hipocrisia toda hipocrisia será exposta. Portanto, viva a sua vida com integridade, com verdade. Nós vimos que temer a Deus nos liberta dos medos dos homens. Se nós tememos a Deus, nós não teremos outros medos. Os medos do mundo não te acompanham, se você teme a Deus. Nós vimos que confessar Jesus é essencial. Isso é uma demonstração de fé pública. Vimos que a riqueza sem Deus é pura insensatez. Lembra do homem que acumulou muitos grãos? E aí, quando ele acumulou muitos grãos, Deus disse: tolo, acumulou tanta riqueza e nessa noite você vai morrer. Misericórdia, Senhor Jesus. Riqueza sem Deus é pura insensatez. Vimos que confiança em Deus, se a nossa confiança estiver em Deus, nós venceremos toda a ansiedade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda ansiedade é vencida quando nós confiamos em Deus. Sobre a vigilância constante nos prepara para a volta de Cristo. Orai e vigiai todo o tempo, todos os dias. A fidelidade diante de Deus nos será cobrada. Isso é uma verdade. Responsabilidade é coisa séria diante de Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus o tempo todo. O tempo todo. Nós não devemos ter medo de confessar a nossa fidelidade de Deus diante das pessoas. Lembre-se que se você tiver vergonha de ser fiel a Deus diante das pessoas, Jesus vai ter vergonha de você. Misericórdia. Seguir Jesus pode trazer divisões. Porque para seguir Jesus é preciso viver um chamado radical. Radical. Pouco importa o que os outros pensam de você. O que importa é o que Deus está pensando de você. Você vai continuar se guardando de entregar a tua vida para Jesus? Você vai continuar se guardando de descer nas águas do batismo por causa do que os outros pensam? Misericórdia da tua vida. As pessoas não vão te trazer salvação. Quem dá salvação para a sua alma é o próprio Deus. Em nome de Jesus. O dia que você parar de se importar com o que os outros pensam, a tua vida vai ser mais leve. Você nunca mais vai carregar nenhum peso. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós devemos discernir os tempos de hoje. Nós devemos discernir os tempos e agir hoje. Porque amanhã a gente não sabe. Esse capítulo nos chama a quê? A viver com integridade e temor. A colocar nossa confiança em Deus e não nos nossos bens. A sermos fiéis e vigilantes enquanto esperamos a volta de Jesus. Tomarmos decisões radicais por amor a Cristo. E discernir que o tempo de viver para Deus é agora. Amanhã pode ser tarde. É agora o tempo de viver para Deus. Amém? Você tem vivido como um servo vigilante? Pronto para o encontro com Jesus? Pronto para o encontro com o Senhor? Ou você está distraído com as coisas passageiras desse mundo? Esteja atento. A hora é agora. Amém? A hora é agora. Lembre-se que você nasceu sem nada e vai embora sem nada. Então você não perde nada, porque você não trouxe nada. Você não trouxe nada quando você veio para cá. E a hora que você partir, você não vai levar nada, porque nada é teu. Então você nunca perde nada. A única coisa que você perde é a tua salvação. E isso sim você tem que se preocupar. Amém?
Vamos orar? Obrigada, Jesus. Vamos orar pelo destravar de todas as correntes que nos aprisionam, de todas as correntes que nos dificultam de alcançar o reino de Deus, depressa, porque Deus tem pressa. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos entregar o nosso jejum e vamos orar, tá bom? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu entrego ao Senhor a vida de todos nós agora, em suas mãos. Peço que o Senhor nos tome, Pai, como filhas e filhos do Senhor que nós somos. E que o Senhor se faça presente diante de nós grandemente nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a destravar tudo aquilo que está nos impedindo de buscar o reino do Senhor de forma profunda. Espírito Santo de Deus, lance o teu fogo em todas as correntes que ainda nos aprisionam de viver o reino de Deus, de vivermos em espírito e em verdade. Toda dificuldade que temos de declarar a nossa vida a Jesus, de declararmos o nosso amor, de declarar a nossa fé pública, que seja queimado agora com o teu fogo em nome de Jesus. Que o grande fogo de Deus desça e queime todas as correntes que nos aprisionam, em nome de Jesus. Que toda corrente seja quebrada, destruída agora, em nome de Jesus, para que todos nós possamos buscar de modo profundo, viver o reino de Deus nessa terra. De vivermos o reino de Deus através das nossas palavras, das nossas ações, das nossas entregas, das nossas orações, em nome de Jesus. Pai, nessa hora desse dia, nós entregamos ao Senhor o jejum de 7 dias que levantamos nesse ministério. Todos que participaram, todos que ofereceram o jejum ao Senhor durante esses 7 dias, como ministra do Evangelho do Senhor, eu reúno, eu junto agora o jejum de todos que participaram de 7 dias, entrego no trono do Senhor, diante dos seus pés agora, em nome de Jesus. Receba, Senhor, esse sacrifício como sendo uma oferta agradável ao Senhor. Que chegue nas narinas do Senhor como uma oferta agradável do nosso amor e da nossa devoção. Que o Senhor, pela sua grande misericórdia e o seu amor, derrame sobre a vida de todos nós o que cada um de nós colocamos no seu altar como pedido, meu Pai, de vivermos mais perto de Ti. Cada um de nós fizemos o nosso pedido individual. Cada uma de nós fizemos pedidos de milagres na presença do Senhor. Que a sua misericórdia e o seu amor nos entregue, em nome de Jesus. Que todos que não puderam estar aqui agora, Pai, nessa hora, mas que estarão te ouvindo depois, recebam essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, porque o sacrifício foi feito e a entrega está sendo feita agora, no mesmo lugar, no mesmo horário, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos sustentou. Obrigada porque o Senhor nos ensinou, porque o Senhor ensinou cada um de nós a praticar o jejum na Tua presença. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela Sua gloriosa presença nessa hora. Eu consagro ao Senhor o ministério de Mulheres de Avivamento e declaro que esse ministério é do Senhor. Que o Seu Espírito Santo tem total liberdade de conduzir todo o ensinamento todos os dias aqui. Em nome de Jesus. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Sem a Tua presença eu nada posso fazer. Obrigada, meu Deus, por quem o Senhor é na nossa vida. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas, filhas e filhos do Senhor. Que a Sua vontade se faça na vida de cada um de nós.
Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Abençoe o nosso dia, os nossos negócios. Abençoe a nossa casa, Pai, a nossa família, o nosso trabalho. E que tudo seja exatamente como é a vontade do Senhor para o nosso dia de hoje. E toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus esteja junto de você. Nesse dia abençoado, nesse início de semana. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Já estamos na metade, né? Lucas são 24 capítulos. Nós lemos o 12 hoje. Estamos na metade do Evangelho de Lucas. Glórias a Jesus. Até amanhã. Tchau. Deus te abençoe.